Muito bom dia, cidade. Bom dia para você, viu, que tá ligadinho. Você e mulher do campo, você que já acordou cedo, preparou o café, né? Já está ali tomando com seu esposo, varrendo o terreiro, ou até mesmo se preparando para ir para a feira. Muito bom dia, viu? Bom dia para você que está aqui na feira também, nos ouvindo, os amigos também de outras cidades. O nosso muito obrigado pelo prazer de estarmos juntos. A gente vai agradecendo a cada um de vocês que está ligado no programa que fala a língua do homem do campo, no oferecimento sempre para você da Ômega Nutria, da terra da gente, onde você encontra tudo para o campo, tudo para a sua lavoura, e também no oferecimento da Nato Bio, viu, gente? Dá uma passadinha no Ômega Nutri e procura os produtos da Nato Bio. Do meu lado eu tenho ele, Fabrício Teixeira, mais preparado do que nunca. Aproveitar, né, Fabrício, mandar um abraço também para seu Alberto, também lá em Esplanada. Seu Alberto, me esqueci agora o sobrenome do seu Alberto lá. Bom dia, Fabrício. Bom dia Robson, bom dia Lindomar, bom dia Vitória, bom dia ouvintes da Real FM. Charles. Bom dia Charles, nosso marqueteiro aqui de hoje, né? E isso vai estar com a gente sempre agora. Robson, vou mandar um abraço aqui para Fabiana Reis, nossa colaboradora. Ela, semana passada, ela ficou com raiva que eu não falei da amiga que trabalha ao lado dela, mas esqueci de falar o nome dela. Então mandar um abraço pro seu Alberto, agradecer a ele pela recepção de ontem, né? Ontem nós fizemos o primeiro programa fora da rádio, né, Robson? Foi muito interessante. E vai ter muita novidade também, viu, porque a gente vai trazer na Hora do Agro. É o quadro Hora do Agro Visita. Vamos trazer também ela, que já é de casa, também já faz parte também do nosso quadro lá de marketing, além de trabalhar, ser uma engenheira agrônoma de primeira, né? Também a nossa garota mídia também lá da Ômega Nutri, viu? Vitória Meron, tá certo, é isso mesmo, Vitória, bom dia. Isso, bom dia, Robson, bom dia, Fabrício, bom dia a todos os ouvintes, é isso mesmo, Vitória Meron, sobrenome um pouquinho diferente. Encosta mais um pouquinho, Vitória, no microfone. Acho que tá baixo aí, viu, Lindomar? Tá chegando não, pode falar, vamos lá, Vitória, repete aí pra gente. Bom dia, Robson, bom dia, Fabrício, bom dia a todos os ouvintes. Tá okay chegando legal? Vamos lá, pode falar, Vitória. Pronto, eu sou a Vitória, sou engenheira agrônoma, Vitória Meron mesmo, sobrenome, um pouquinho diferente, mas é essa a pronúncia. Eu sou responsável técnico e comercial da Nato Bio Fertilizantes, na região aqui Bahia e Sergipe. Hoje a gente atua forte aqui com o nosso parceiro, o Ômega Nutri. A Nato Bio Fertilizantes hoje conta com um portfólio completo, que vai desde condicionadores de solo, aos bioinsumos, adjuvantes e nutrição foliar, que é inclusive a pauta do dia de hoje. Coisa boa, viu? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais de Vitória, viu? Vitória que também, né, nos apresentou da outras vezes os biológicos, que ficou na minha mente. Inclusive, você encontra os biológicos da Nato Bio lá na Ômega Nutri. Fabrício, como é que foi a semana? Uma semana boa para a chuva, uma semana boa para o agro, com certeza, né, Fabrício? Semana produtiva, Robson, no campo. Como a gente tinha falado, né, semana passada, a chuva veio, né, o produtor se animou e muitos já estão semeando o plantio do milho. Tem clientes aí da Ômega que já plantou 500 hectares, outros já encerram semana que vem, então o plantio do milho está bem rápido esse ano, viu? E, pelo que eu vi, a gente passava aí pela zona rural, né? Pelo campo, e a gente via as terras já preparadas, né, Fabrício? E se você acredita que nós vamos ter uma produção, as pessoas estão se preparando melhor, uma produção maior de milho esse ano do que o ano anterior? Robson, todos estão antecipando aí, na medida do possível, antecipando o plantio, né? Por quê? Há uma tendência de poucas chuvas ali na entrada na saída do inverno, né? Há uma tendência de diminuição de chuvas. Então, o produtor bem antenado está antecipando bem o plantio. E tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos à previsão do tempo, Lindomar, para aquelas pessoas que estão perguntando como é que vai ser o final de semana, como é que vai ser a semana de chuva em Rio Real e em toda a região. Hoje, dia 18, acredite, meus amigos, já estamos no dia 18 de abril, viu? O tempo está passando rápido, está se abreviando. Hoje não chove, viu? Hoje a previsão aqui é de não vamos ter chuva, 0 milímetro de chuva,
e a previsão hoje vai esquentar um pouco, acredito, para vir chuva. Só com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com muitas nuvens, né? A sensação térmica vai ser de 32, já está mais frio do que estava durante a semana. Vai dar uma melhorada. Eu acredito que vamos ter chuva aí. No domingo, a previsão é de chover 1,3 milímetro. A média já baixa um pouquinho, 22 no máxima de 30. A mínima de 22, a máxima de 30. Isso no domingo. Na segunda-feira, viu, para vocês que estão nos ouvindo, já vamos ter, assim, mais uns carocinhos de chuva, né, como a gente fala. Só com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica firme. Mas já estamos vendo aí que já tem previsão para vir uma tempestadezinha, ou seja, isso é bom para quem está plantando, mesmo que chova pouco, já ajuda, né, Fabrício? Tem uma previsão boa de chuva para a semana que vem, né? Produtor aí que já antecipou o plantio, está esperando essa chuva para que não pare, né? Os plantios, né? Então, é uma previsão boa. O clima em abril está muito favorável aqui para a região. Tanto para a laranja como para o maracujá, para o plantio do milho, né? Muito bom. Vamos seguindo em frente por aqui. A gente vai trazer muita novidade para você. Vamos agora trazer rapidamente aqui como é que está o preço aí da laranja, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Laranja que deu uma reagida, viu? Graças a Deus, a laranja deu uma reagida. Fabrício, eu estava conversando há poucos minutos com alguns citricultores e também com os amigos que vendem laranja. E, segundo eles, os produtores, os citricultores, já estão vendendo laranja. Já diminuiu a laranja nos pomares, né, Fabrício? Você tem sentido isso por onde você tem andado? Robson, a gente tem percebido, né? Ontem mesmo, lá no Céu Aberto, a gente viu, ele produz muito bem e a gente percebeu também que já está tendo uma catação lá e diminuiu bem nos pomares. A tendência, creio eu, que é daqui para frente a laranja de mesa dar uma melhorada, né, nos preços. Com certeza. Olha, a laranja, a suquita que estava sendo vendida aqui, né, essa semana a semana retrasada foi vendida a 120, 130, chegando até 150, se manteve no mesmo patamar, viu? Em alguns locais chegando até a R$ 180, porque está tendo uma procura maior. A laranja, que é uma pela outra, aquela laranja que está no intermediário aí, ela está entre 200, 250, chegando até R$ 280, né? E a laranja de mesa, aquela laranja que você, né, come com os olhos, como a gente fala, né? Você vê lá, que laranja linda, vou levar para dentro de casa, está custando em torno de R$ 400 a R$ 450. A farinha de Rio Real, viu, gente? Também deu uma subida boa, está entre R$ 200 e R$ 250. Já a farinha que vem lá do Jeru, ela custa entre R$ 300 e R$ 350. Feijão em Rio Real, feijão velho, 300, 320. O feijão novo que vem de fora, a saca, custando entre R$ 400 e R$ 450. Quem que não gosta, né, de um feijãozinho, com uma farinhazinha, com a carne assada em Vitória? É bom demais, Bom viu? demais. Então você encontra aqui na Feira de Rio Real também com os nossos produtores. Maracujá variou no campo de R$ 2,50 a R$ 3,00, viu, o quilo para o homem do campo. E já temos muitas novidades também na Feira de Rio Real que eu vi, viu? Tem o milho, né? Estão vendendo aí a espiga de milho também. Tem outras chegando machixe, tem tudo. Também a agricultura familiar vendendo bastante, viu? Então aproveita e dê uma passadinha. É o quadro Balança Comercial para você mais ou menos aí ficar sabendo, né, das coisas da terra. Fabrício Teixeira, ela dispensa apresentação, mas você vai fazer uma pequena apresentação dela. Quem é a nossa entrevistada de hoje, Fabrício Teixeira? Então, ela já se apresentou, né? Mas nossa convidada de hoje é Vitória Meron. Ela é RTV da Natubio, né? Responsável aí também pela a parte de desenvolvimento, tanto da linha biológica como da linha de foliares, né? Que é o tema de hoje. Show de bola. Vamos começar com Vitória. Vitória, aí, meu garoto. Vamos lá no bloco, vamos falar sobre solo e foliar. Vitória, quando nós falamos em nutrição de plantas, o que significa solo versus foliar? Robson, significa que a planta pode receber nutrientes, principalmente por duas vias. A via de absorção pela raiz, através do solo, e pelas folhas, através de pulverizações foliares.
As duas formas são importantes e é importante que a gente frise isso. Elas não competem entre si. Na prática, elas vão sempre se complementar. O solo ele vai fornecer a base nutricional, que é o arroz e feijão ali da lavoura, enquanto que o foliar entra como uma ferramenta estratégica para ajustes que são mais rápidos, né, que exigem maior rapidez de absorção e promove suporte em momentos que são mais críticos. Muito importante, muito importante. Sobe o BG aí, Lomar. Bota a cadeira dela um pouquinho mais pra lá, que ela fica mais... Pra cá, encosta mais um pouquinho. Eu não tô ouvindo ela aqui, será que tá... Então, é porque é um volume para 2, se eu der mais... Isso aqui essa semana, isso aqui era para vir para aqui. Era para vir isso aqui, era para encostar. Vai ficar melhor agora? Vamos ver. Vamos lá. Um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Você falava, Vitória, quando falamos em nutrição de plantas, o que significa solo versus foliar, nós gostaríamos que você repetisse para que os ouvintes que estão agora sintonizados pudessem saber. Pronto, Robson. Eu estava dizendo que quando a gente fala da nutrição solo foliar, significa que a planta pode receber esses nutrientes principalmente por duas vias. Pelas raízes, né, através do solo, e pelas folhas, através das pulverizações foliares. As duas formas são igualmente importantes e elas não competem entre si, é importante que a gente diga isso. Na prática, elas vão se complementar na planta. O solo vai fornecer ali a base nutricional da lavoura, que é o arroz e feijão, enquanto que o foliar entra mais como uma ferramenta estratégica para ajustes, onde a gente precisa de uma absorção rápida e de suporte em momentos críticos para a cultura. Fabrício? Por que a nutrição foliar enfrentava tanta resistência, Vitória, entre produtores antigamente, né? Sim, realmente. Antigamente, o adubo foliar era mal visto por alguns produtores porque, em muitos casos, ele era utilizado de forma errada ou com produtos que eram de baixa qualidade tecnológica. Muita gente aplicava sem qualquer critério técnico, sem conhecer mesmo a tecnologia, sem escolher o momento certo, sem analisar a real necessidade da cultura e esperando que o foliar sozinho resolvesse ali os problemas que na verdade eram de solo. Como eu disse, as duas vias de absorção elas não competem, elas se complementam. Quando o resultado não vinha, criava-se essa ideia falsa de que a adubação foliar não funcionava. Outro ponto importante é que anos atrás, o mercado tinha formulações mais simples, com menor qualidade de matéria-prima, uma menor eficiência de absorção, inclusive. Muitas vezes esse nutriente, né, ele estava no rótulo, mas ele não chegava de forma completa ou eficiente dentro da planta. Isso gerava certa frustração. Hoje a visão mudou, porque a tecnologia evoluiu e existiu muito trabalho de muitos profissionais em campo para que se mudasse essa falsa ideia. Resumindo, o adubo foliar era mal visto, não porque ele não funcionava, mas porque muitas vezes ele poderia ser mal utilizado, mal aplicado, mal empregado no momento errado, mal compreendido. Hoje, quando a gente usado desse critério, né, da tecnologia, ele virou uma ferramenta indispensável para a agricultura moderna. É como a gente até estava falando com o Fabrício lá com o seu Alberto, hoje também através, né, da assistência técnica, né, como por exemplo vocês, né, lá da Omega Nutri, quando precisa de uma consultoria, de uma assistência técnica, vocês vão lá, passam tudo certinho e o agricultor, o citricultor consegue desenvolver melhor essa questão aí da adubação, né, e outras necessidades do homem do campo. Isso é um ponto extremamente importante, né? A análise de um profissional na área é fator decisivo para o sucesso ou não daquele manejo, daquela aplicação, até porque cada propriedade tem sua realidade e aí o manejo tem que ser adequado ao histórico da área, né, os objetivos do produtor. Então a assistência técnica é de suma importância. Então vale salientar, né, Vitória, que para aqueles que estão nos ouvindo, também o pequeno produtor, viu? O homem do campo, o homem da agricultura familiar, para ele produzir, porque a gente produzia antes, né, Fabrício? Lembrando com o seu Alberto, eu gostei de uma frase do seu Alberto ontem, quer dizer, a gente lembrava dos nossos pais, né? Produzia com os pensamentos e com as ideias dos nossos pais. Ele até fez várias citações ontem, foi grande conhecimento. E antes a gente arriscava e plantava a facão, como a gente dizia, né? E hoje, com a tecnologia hoje voltada, e aí a gente chama a atenção sempre, né, da Omega Adulto, que está
né, com assistência técnica, com a consultoria maravilhosa, você pode ir lá no campo e dizer assim, olha, vamos fazer uma análise do solo, vamos ver o que está precisando, e pode-se produzir muito e muito mais. Não é isso, Vitória? Com certeza, né? Além da análise de solo, a gente pode contar com outras ferramentas, uma análise foliar para ver o que realmente está chegando na planta. Existem aí várias ferramentas que a gente pode utilizar para ser mais assertivo nas aplicações e, consequentemente, ter maior produtividade. Isso aí depende, né, da grandeza da propriedade, do pequeno ao grande produtor, todos precisam desse direcionamento. Vitória, qual a principal limitação da adubação via solo? A principal limitação da adubação via solo é que nem todo nutriente que é aplicado fica disponível para a planta no momento que ela precisa. Isso ou seja, né, o produtor ele investe em fertilizante, mas parte desse investimento pode não se transformar realmente na absorção real para a cultura. Isso vai acontecer por diversos fatores, que incluem o ambiente, o tipo de solo, o clima. Algumas correções feitas via solo, elas vão demandar um maior tempo para refletir na planta. Quando a cultura entra em uma fase crítica, como, por exemplo, florada, um pegamento, enchimento, o produtor às vezes precisa de uma resposta mais rápida. Algumas correções via solo realmente vão demandar ali um maior tempo para que se reflita os resultados na planta. Isso vai acontecer porque o nutriente aplicado ainda precisa passar por etapas como a dissolução no solo, a movimentação dessa solução do adubo no solo, o contato direto ali com as raízes, e aí entra muito a questão de como é que está essa sanidade no ambiente radicular, e por fim a absorção radicular. Dependendo do clima, da umidade, do pH do solo, né, se ele faz uma correção ali ou não a nível de solo, a condição dessa raiz, o processo pode se tornar mais lento. Quando a cultura entra em fases críticas, né, como eu disse, florada, pegamento, uma recuperação pós-estresse, enchimento, o produtor vai precisar de uma resposta mais rápida, e aí que a nutrição foliar vai ganhar mais espaço. Porém, é válido dizer que nem toda aplicação foliar também significa alta eficiência de forma automática. A nutrição foliar ela só entra realmente, né? Ela só se torna vantajosa quando a gente utiliza ali fontes de nutrientes de uma mais fácil absorção, uma boa solubilidade, formulações que favoreçam a entrada desse nutriente na planta. Foi como a gente estava falando aqui agora há pouco a respeito, né, da história da nutrição foliar. Em outras palavras, não basta a gente pulverizar os nutrientes na folha, é necessário que esse nutriente esteja em uma forma que a planta consiga absorver e aproveitar. A Natubio, pensando nisso, trabalha com um conceito de alta performance. A gente utiliza principalmente aí ácido fúvico, extrato de algas, como agentes complexantes em todos os seus produtos de nutrição foliar. Ou seja, tecnologia, né, Fabrício, de primeira linha, né, especializada, que vai lá no problema e resolve o problema. Isso é fantástico, assim, a cada dia que passa, viu, gente, eu me apaixono mais pelo agro por causa disso. O agro é tecnologia. Para chegar na sua casa o milho, para chegar na sua casa a melancia, né, a gente estava até vendo um vídeo lá da Omega Nutri, de uma plantação de melancia, que estava tendo problemas, vamos dizer assim, né, Vitória? Eu gostaria que você falasse, só citasse esse exemplo rapidamente para a gente, com um vídeo seu, do homem do campo, plantou e estava tendo dificuldades e foi lá com o produto da Natubio e resolveu o problema. Isso mesmo, essa semana a gente teve o prazer de visitar, né, o Isidoro e o Braulio, lá na região de Nova Açores. Esses produtores eles estão com a área ainda em produção de melancia, e há mais ou menos um mês e meio atrás a gente teve um período chuvoso muito forte na região. Então isso inviabilizou muito a fertirrigação, que é a nutrição, né, que eles fazem via ali irrigação na melancia. E aí, como a planta passou por esse período de estresse sem a presença ali dos nutrientes que ela precisava para seu desenvolvimento, ela teve uma queda produtiva. A gente tem um produto hoje no portfólio chamado Telos, que ele age justamente no ambiente radicular, equilibrando o solo, então ele favorece muito a absorção de nutrientes. O Telos foi um agente fundamental para que
posterior a esse período de chuva, o produtor retomasse a fertirrigação com a nutrição e o telos ali condicionando o solo para que a planta voltasse a absorver de forma eficiente e retomasse o ciclo produtivo. Hoje a gente está lá com a melancia em torno de 60 dias, faltando aí 10 dias para colher, e está espetacular. Ele já tem melancias de até 14 quilos na área. Então, né, o condicionador de solo aí foi fator decisivo para essa retomada do ciclo produtivo. Ou seja, se fosse outro tempo, né, Fabrício, que não houvesse as tecnologias e não tivesse uma certa consultoria, esse produtor perderia nessa essa plantação de melancia, né? Ou diminuiria significativamente a produção. É por falta de informação, né? Antigamente, né, você poderia sim perder. A chuva é um limitante muito grande para a produção da melancia, né? Então, uma fase ali complicada, se não tiver bem trabalhada, bem adubada, usando esses condicionadores de solo biológico, ele pode sim perder a área total. Poucos dias. Vamos ter cuidado. Vitória, mais uma pergunta aqui sobre nutrição, que é uma dúvida de todos que sempre nos perguntam se a nutrição foliar pode substituir totalmente os adubos sólidos. Robson, a resposta seria não. A nutrição foliar, é importante que a gente frise isso, ela não substitui totalmente os adubos sólidos, porque a planta ela precisa dessa base nutricional no solo para que sustente o ciclo produtivo. É no solo que ela vai buscar aí grande parte dos nutrientes em volume, além de água, né, necessária para a produção. Os fertilizantes sólidos eles continuam sendo fundamentais para que a gente construa a fertilidade do solo. Porém, a nutrição foliar entra como um complemento muito estratégico, principalmente quando a planta precisa de resposta rápida ou quando existe uma dificuldade de absorção pelas raízes, ou até mesmo, como a gente está vendo hoje aí, há uma indisponibilidade de adubo sólido, por exemplo, devido a essa alta de preços, né? Em momentos de mercado ali mais apertado, muitos produtores precisam ajustar custos e repensar os seus manejos. Nesse cenário, o foliar se torna uma ferramenta importante para que a gente reforce a nutrição nessas fases críticas e mantenha o desempenho da cultura com eficiência, né? Não tenha perca. Vitória, a Natubio tem um adubo líquido, né? Nesse momento aí que o cenário, né, da citricultura, custos altos, o adubo de solo, o preço lá em cima, o que você recomendaria? Substituir, fazer uma avaliação colocando os dois produtos, lembrando que é um adubo líquido, né? É um 10-10-10, salvo engano, né, Vitória? Isso, é um 10-10-10, NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, formulação 10-10-10. Então, a questão da substituição, como eu disse, ela é complicada e não recomendada em sua totalidade. É importante sempre que a gente analise o histórico da área, né? Como é que estava essa área antes dessa crise que a gente está passando dos adubos, quais foram as adubações realizadas, como é que está, né, os níveis de nutrientes no solo, para que a gente consiga fazer essa substituição de forma inteligente. Com essa alta dos adubos sólidos, a nutrição foliar entra em pauta, né? O produtor passou a olhar a adubação de uma forma mais estratégica. Então, a gente tem aí, por exemplo, o NPK, o adubo líquido, né? 10-10-10. É um produto que a Natubio trabalha com muita qualidade. Ele vai reunir nitrogênio, fósforo e potássio em formulação líquida. No nosso caso, a gente ainda tem uma complexação no extrato de algas, que é um importante bioestimulante para a cultura, principalmente para os citros, permitindo um suporte nutricional ágil e mais barato. Muito importante, viu? 7h26. Olha, aproveitar, viu, Fabrício? Olha como tá as pessoas me mandando feedback pra gente. Dona Valdelice, do Povoado Sítio. Que maravilha, viu, Dona Valdelice? Ter a senhora com a gente. Mandar um abraço aqui também, Dona Lucinha, Joelma. Dona Lucinha, ela é deficiente visual. Já passou dos 80, viu? Está lá nos ouvindo no radinho de pilha, ela lá, deitada na rede, ouvindo a gente junto com o Joelma. Adriano aqui no centro da cidade nos ouvindo, Luana também, Carlinhos da Laranja, Quilimero, olha, quem está nos ouvindo também é Uriçangas, Uriçangas, né, Santa Catarina, Uriçangas, Guilherme lá, Uriçangas, o Osto dos Correios também nos ouvindo, Cristiano da Lagoa Seca nos ouvindo também, mandar um abraço aí nos nossos ouvintes, obrigado pelo feedback também
seu Zé Branco e dona Gildete Lopes, também nos ouvindo no Tanque do Marques, seu Renildo e dona Filozinha na Água Branca. Meu amigo, me desculpe, assim, a gente não consegue, viu, gente, atender a todos vocês, viu, que estão com a gente, né, ligadinhos com a gente, Ronaldo também, Luiz Pedro em Aracaju, professor Conrado Sancione, toda essa turma aí ligadinho com a gente. Vitória, Ô, Robson, sim. vou mandar um abraço para nosso colaborador, Wendel Pereira. Ele é nosso consultor técnico comercial, sofreu um acidente, está aí de licença médica, mas já está de volta aí com a equipe no campo. Esqueci também de mandar um abraço para nosso amigo aqui, o esposo de Vânia, rapaz, Gildo, né? Gildo que sempre pede, e também Dona Josi, rapaz, a mulher do cafezinho da Ômega Nutri. Meu amigo, vá lá, você vai comprar produtos, inclusive você que precisa aí de roçadeiras, motosserra, né? Tem tudo também da linha Steel lá na Ômega Nutri. Mas vamos por aqui para a gente não perder o foco. Ô Vitória, existe risco, por exemplo, né, em comprar produtos foliares apenas pelo menor preço e não dá certo? Tem muita gente que quer economizar e vai lá e compra o produto foliar. Existe risco em comprar produtos foliares apenas pelo menor preço, Vitória? Sim, às vezes é o barato que sai caro, né? Existe. Esse é um erro mais comum do que parece, né? Quando o produtor ele compra apenas pelo menor preço, olhando, né, somente o valor ali do litro, ele corre o risco de levar um produto que aparentemente é barato, mas que no final ele sai caro por conta da baixa eficiência. Muitas vezes o produto mais barato apresenta matérias-primas inferiores, formulação menos estável, uma baixa compatibilidade de mistura, nutrientes que são menos assimiláveis pela planta. O que é que isso significa na prática? Significa menor absorção, resposta mais lenta, a ausência ali do resultado, né, perceptível a nível de nutrição. O produtor ele economiza na compra, mas ele vai perder em produtividade, em qualidade e no rendimento da sua lavoura. Outro ponto importante é que cada região tem suas particularidades de solo, de clima, deficiências nutricionais que se apresentam ali de forma recorrente. Um produto genérico, feito sem considerar essas condições específicas, pode não atender à real necessidade do produtor a nível local. É justamente por isso que muitos dos produtos da Natubio Fertilizantes foram formulados pensando especificamente na nossa região e nas demandas que são mais comuns no campo. Um exemplo claro aí é o Natubio Citrus. Ele tem nitrogênio, magnésio, manganês, zinco, nutrientes que são muito estratégicos para os pomares da região. Essa combinação foi pensada para atender as carências que são frequentemente observadas pela nossa equipe de campo. Vai melhorar aí vigor, coloração, desempenho das plantas. Outro exemplo, né, são os produtos como manganês e zinco. A gente tem de forma isolada ou associada. Foram desenvolvidos justamente porque essa deficiência é extremamente comum na nossa região. Muitos produtores conhecem, né, esse problema como croteamento no campo. Enfim, cada região vai ter seu tipo de solo, de clima, deficiências específicas. Quando um produto é pensado para aquela realidade, tende a ser mais assertivo. Então, a mensagem para o produtor é muito simples. Preço importa, e é claro que importa principalmente dentro desse cenário. Mas preço sozinho não pode decidir. O que vai decidir realmente é custo-benefício e principalmente a eficiência na aplicação, né? Eficiência de campo. Muito importante. Pedro lá, Fabrício. Vitória, falando em economizar, como o produtor pode economizar sem comprometer a produtividade? Isso é muito importante, principalmente nesse cenário em que a gente se encontra hoje. A economia inteligente, é importante a gente dizer, não é cortar tudo, de forma alguma. O produtor que faz o acompanhamento ali correto da área, ele vai escolher produtos, como eu disse anteriormente, com bom custo-benefício, e vai buscar, né, a orientação para que essas aplicações ocorram no momento certo. E, normalmente esse produtor vai gastar com mais eficiência. O erro maior dos produtores é realmente querer cortar ali o manejo essencial e, consequentemente, perder em produtividade. Para ser mais assertivo, o correto é sempre contar com alinhamento técnico, né? Que é o que a gente tem exposto muito bem. Agora para a gente, né, complementar mais ainda, como é que o produtor pode saber se a lavoura realmente precisa na nutrição foliar? Você falou aí um pouquinho, mas eu gostaria que você complementasse. Como é que eu vou saber se a lavoura realmente precisa da nutrição foliar?
O melhor caminho seria sempre unir a observação de campo com o critério técnico, aliado aí a uma análise de solo, de folha. Muitas vezes a planta já vai demonstrar sinais claros, né, visualmente, de que precisa de um suporte nutricional, folha amarelada, redução ali do nível de brotação, crescimento, digamos que travado, uma florada irregular, frutos pequenos, queda excessiva de folhas, enfim, a gente tem várias observações a nível visual que a gente pode fazer, porém, o que é que eu falo? Esperar o sintoma aparecer na planta pode significar que a produtividade já está ali afetada. Né? E isso já está comprometida. Por isso, o ideal é sempre trabalhar de forma preventiva, utilizar ali as análises, né, de solo, de folha, o histórico da área. Nos citros, por exemplo, é comum o produtor perceber uma queda no vigor após uma safra pesada, né, onde tem ali uma grande formação de frutos, ou após o período de estresse hídrico ou térmico. Nessas situações, o manejo de foliar bem posicionado pode ajudar e pode ajudar muito. Você falando aí na planta, viu, Fabrício? A gente vê, você fala em prevenção. A planta é a mesma coisa do ser humano, né? Por exemplo, a gente espera, o homem principalmente, espera ficar doente para fazer aquele autoexame, até espera completar uma certa idade, o homem não quer ir fazer os exames, por exemplo, da próstata. Assim também, pelo que você está nos dizendo, na plantação também. Ou seja, tem que prevenir, não esperar a planta ficar doente para tentar recuperar, que aí já fica mais difícil, né? O interessante é sempre prevenção. E a prevenção, o importante é sempre você ter uma consultoria, uma análise técnica, para ver se está havendo algum problema na plantação, ou já se antecipar, como você falou, com a prevenção, né, Vitória? Isso, justamente. Como eu disse, quando a gente já identifica ali na planta o sintoma de deficiência, é natural que a gente já tenha tido uma perda de produtividade. Então, a gente pode se antecipar a nível de reposição nutricional, principalmente porque os citros eles têm fases muito bem definidas, né? A gente tem uma pré-florada, a gente tem uma pós-florada, a gente tem uma fase de enchimento, e aí a gente tem um direcionamento maior do que a planta vai precisar naquelas fases de forma específica. Então, a gente consegue se antecipar para que a planta não passe por esse estresse. Muito bem. Quando o profissional enxerga, ou o produtor mesmo, no visual, ali já está tendo uma perca grande. Né? Muitas vezes você não enxerga na planta, mas se fizer análise de folhas, vai dar deficiência. E o análise de folha hoje é muito barato, análise de solo muito barato. O produtor, às vezes, ele evita fazer achando que vai ter custo. É o contrário, ele vai economizar. Porque com a análise ele só vai aplicar o que é necessidade. Na verdade, deixa de ser custo e torna um investimento. Porque, com certeza. Meu amigo, você vê mais ou menos aí há 30 anos, 20 anos, a gente via muitas pomares, né? Perdendo qualidade, aquela folha amarelada, laranja se abrindo, e hoje a gente não vê mais. Ontem eu fiquei assim bobo, rapaz, boquiaberto, lá no terreno lá de São Alberto, na laranja dele lá, né? Até Fabrício lá fazendo vídeo, mostrando a laranja. Já tinha uma laranja que daqui a 30 dias já estaria pronta para ser tirada, outra para 60. E ele não queria ir naquela área, porque não, tem uma área mais bonita, né? Essa é feia. Imagine, viu? Então, um abraço para os produtores de laranja. Graças a Deus que a laranja já está melhorando e nós precisamos que melhore mesmo. Vamos tomar uma água, Fabrício? Vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Pessoal dos povoados, portanto, todo mundo mandando mensagem. Isso aí que a gente quer alcançar. O pessoal, e é o principal alvo da gente. Charles, quer tomar uma água? Pode dar uma pausa aí.